e entendendo que elas precisam mudar a vizinhança dela. 10.000 pessoas entendendo que elas precisam pregar Cristo, cruz e ressurreição. Vocês acham que a nossa cidade está no caos que está? E aí você pensa assim, já que 10.000 não vão fazer, eu também não vou. A começar em mim, quebra corações. Não é o hino que nós cantamos? A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores e eles não têm consolador. É papel da igreja mudar a sociedade? Não. A igreja é o local onde a gente prega Cristo, batiza aqueles que se convertem a Cristo e os alimentam com a ceia do Senhor. Cristãos fortalecidos saem pela sociedade e transformam o ambiente no qual eles vivem. Eu encerro contando uma última história que muita gente vai discordar, não aqui, mas historiadores, sociólogos vão discordar completamente do que eu vou dizer aqui, mas eu creio que isso aqui aconteceu. Quando alguém fala assim para você o nome Alemanha, fora da época da Copa do Mundo, o que vem à sua mente? Fala Alemanha. Normalmente o que vem imediatamente à mente das pessoas quando o nome Alemanha se vem, o pensamento das pessoas, no pensamento das pessoas surge as 2 guerras mundiais, onde a Alemanha foi protagonista, as inúmeras atrocidades cometidas por Hitler, os milhões de judeus mortos por Hitler. Mas pouca gente no mundo sabe que a única revolução pacífica do século XX aconteceu na Alemanha. Um pastor em Leipzig, cansado do caos e da corrupção do comunismo no leste europeu, ele falou assim: eu vou me colocar na brecha. E ele começou a orar. No começo, as orações que aconteciam apenas às segundas-feiras contavam com apenas 2 casais. A maior parte das pessoas jamais vai acreditar, e eu, como professor de história, eu não posso falar isso na sala de aula, porque a história não deixa eu falar isso. Mas a maior parte, mas na igreja eu posso. Vocês vão entender por quê. A maior parte das pessoas jamais vai acreditar que a queda do comunismo tem relação com essa reunião de oração. Imagina um aluno que pergunta assim: professor, como que o comunismo caiu? Aí eu conto essa história. Você é demitido na hora. Como que o comunismo caiu? Como que em novembro de 1989, pessoas dançavam ali em cima do muro de Berlim, que antes era campo de morte? Como que uma praça de guerra se transformou num lugar de brincadeira de criança e de sorrisos? Poucas pessoas sabem que na véspera da queda do muro de Berlim, aquela reunião de oração em Leipzig, que começou com 2 casais, em 1989 tinha mais de 70.000 pessoas. Gente,
70.000 pessoas orando e pedindo: Deus, acaba com o comunismo aqui na Alemanha. Não. Em outubro, o governo da Alemanha Oriental, incomodado, resolveu dar um basta naquela reunião de oração. Mandou a Stasi e o exército cercar Leipzig. E, por sugestão do pastor, aqueles 70.000 voltaram a se reunir. E cada um levou para aquela reunião de oração, que talvez fosse a última, uma vela. Ao término da reunião, as pessoas saíram às ruas e acenderam as velas pedindo paz. Ao invés de pedras nas mãos para fazer uma revolução sangrenta, eles tinham velas. Talvez reeditando o que aconteceu na Praça da Paz Celestial na China, quando o exército chinês massacrou aqueles que se levantaram contra o comunismo. Aí a Stasi, que é a polícia secreta da Alemanha Oriental, ela, quando sai para abafar, ela toma um susto. Ela fica chocada. 70.000 pessoas com vela na mão pedindo paz. Eles saíram para o confronto e as pessoas pediram o fim da violência. As pessoas pediram um tempo de paz. Gente, 15 dias depois desse encontro, desses 70.000 com a Stasi, o muro de Berlim caiu. Os sociólogos, historiadores, os jornalistas, todos eles têm as suas versões para o que aconteceu com o comunismo ali na Alemanha. Aliás, no mundo, porque o fim do comunismo é a queda do muro de Berlim. Nenhum deles vai admitir que um fato histórico tão marcante como esse, 70.000 pessoas orando para Deus acabar com aquele regime terrível, possui relação com uma reunião de oração onde as pessoas, sabe o que elas faziam ali? Além de pedir para acabar para o comunismo cair, elas lamentavam a sua miséria, elas confessavam os seus pecados e elas clamavam a Deus por ajuda, por libertação e por visitação de Deus. Diz a Bíblia, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o quadro da nossa sociedade é um quadro caótico. Historicamente, as sociedades só mudaram por 2 caminhos. Nunca teve uma terceira opção. Ou por revoluções sangrentas, ou por avivamento. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, somente pela renovação da igreja, ou por derramamento de sangue. Renovação da igreja acontece quando existe pregação de pecado, individual, coletivo. Quando existe graça oferecida a esses pecadores, e quando esses pecadores caem de joelhos e diz: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Eu sei, e agora você sabe, qual é o caminho que nós devemos adotar. Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia de todos nós. Amém.